Wagner Rosário é o sexto ministro do governo Jair Bolsonaro com Covid-19. Rosário é ministro da Controladoria Geral da União e informou que está infectado. Isso foi agora no início da tarde. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que está com infecção pulmonar. O presidente, que teve a Covid-19, começou a sua live semanal dizendo que está curado e terminou a transmissão revelando o problema no pulmão. Vamos ver. Estou curado do Covid, né? Já tenho anticorpos, sem problema. E agradeço aí, da minha parte particular, né? Com toda certeza, primeiro a Deus e depois a medicação que me foi dada pelo médico da Presidência da República, que foi hidroxicloroquina. Acabei de fazer um exame de sangue, né? Estava com um pouco de fraqueza ontem, estava um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser depois de 20 dias aí dentro de casa. A gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão, talvez deve ser. Então, e amanhã barra pesada, porque a temperatura lá em Bagé está 0 graus. Na live, Bolsonaro não comentou o fato de a esposa, Michele Bolsonaro, estar com a Covid-19 também. O resultado do teste da primeira-dama foi revelado ontem, divulgado ontem pelo Palácio do Planalto. O Brasil tem, até o momento, 91.607 mortos pela Covid-19. O número de infectados já chega a 2.625.612. E o governo federal é o segundo pior colocado num ranking que mede a transparência do poder público no combate à epidemia do novo coronavírus. A pesquisa divulgada hoje pela ONG Transparência Internacional avaliou a atuação de todos os estados e mais o governo federal. Roraima teve a pior colocação. A Polícia Militar jogou bombas de gás em integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto. O grupo estava em frente ao Palácio dos Bandeirantes, aguardando o resultado de uma reunião entre João Dória e uma comissão do MTST. O movimento pede que o governo suspenda a retirada do sem-teto de áreas ocupadas nesse momento agora, durante a pandemia do novo coronavírus. Essas são as fotos, então, do protesto que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes determina que redes sociais suspendam contas de bolsonaristas no exterior. Investigados pelo Supremo Tribunal Federal, esses apoiadores do presidente abriram contas no exterior para burlar a exclusão das contas brasileiras. Entre os afetados está o blogueiro Alan dos Santos. Ontem, inclusive, Alan postou um vídeo dizendo que está fora do Brasil, mas não revelou em qual país. O Banco Mundial confirmou a indicação de Abraham Weintraub para a diretoria executiva da instituição. Alvo de 2 processos por ataques ao STF, Weintraub fugiu do Brasil logo após anunciar a sua saída do Ministério da Educação. A permanência nesse cargo no Banco Mundial vai até o dia 31 de outubro. Em nota, o Banco Mundial ressaltou que o cargo de diretor não torna Weintraub funcionário do banco, mas um eleito do conselho. Funcionário ou não, Weintraub vai receber um salário de aproximadamente $21 mil, o que dá cerca de R$100 mil. Bom, sobre tudo isso, sobre essas notícias do dia, mas também recuperamos algumas notícias da semana para a nossa conversa agora com o Leandro Fortes e com a Sinara Menezes, que é editora do blog Socialista Morena. Oi, Sinara. Oi, Leandro. Que prazer, que honra ter vocês dois aqui juntos. Olha. Olá! Prazer é meu. Como vamos? Eu enquanto pois Sinara, a conversa vai ser boa. Eu e Sinara temos encontros marcados há muitos anos. Vocês fizeram até a live, né? A voadora juntos, eu acompanhei. Foi ótima, inclusive. Pois é, foi a maior audiência da voadora até agora, a Socialista Morena. Uhul. Olha só, tá vendo só? Que bom. Leandro, vamos lá, vou começar com você. Queria a sua opinião sobre essas recentes divulgações agora. Foi na live que Bolsonaro disse que está com essa infecção do pulmão. Ele disse em mofo, né? Ele ficou muito tempo parado, pegou mofo no pulmão. Mas a gente sabe que, inclusive, essas infecções pulmonares, por conta da Covid-19 que ele teve, podem ter algum tipo de relação. E no mesmo agora dia, isso foi ontem à noite, hoje de manhã, a gente fica sabendo de mais um ministro do governo Bolsonaro com a Covid-19, né? Então, assim, a gente já falou que Brasília é foco da Covid, o governo é foco da Covid-19 no Brasil.
Pois é, o Distrito Federal tem uma quantidade grande de infectados, mas a média na esplanada dos ministérios é maior do que a média do Distrito Federal, a média relativa. Um em cada 5 ministros do governo Bolsonaro está infectado. E, assim, e são pessoas completamente desprezíveis, né, que desprezaram a pandemia, que fizeram pouco da pandemia e estão se contaminando, porque não usam máscaras. E o problema não é só que elas estão se contaminando, elas estão contaminando muitas outras pessoas dos seus ministérios, das suas equipes. Né? Há muita gente contaminada no Palácio Planalto e eles vão continuar contaminando. Agora, tem uma pulguinha atrás da orelha que fica ali, não sei se também se as pessoas estão inventando isso para fazer propaganda de cloroquina, estão inventando isso para se curarem rapidamente, mostrarem que é só uma gripezinha. Essas pessoas elas são tão desprezíveis do ponto de vista político que elas podem muito bem estar mentindo, porque elas fazem parte de uma grande mentira. Então, assim, eu gostaria de ver esses exames. Um dos infectados foi o astronauta vendedor de travesseiro, né, que há algum tempo atrás fez anunciou nas redes sociais que o Brasil estava descobrindo a cura e era, na verdade, propaganda daquele remédio para verme, Anitta. Quer dizer, a única coisa que esse ministro da Ciência e Tecnologia fez na área dele até hoje foi anunciar um remédio inútil para a população. E aí também ficou doente. As pessoas estão ficando doentes, mas elas milagrosamente ficam rapidamente curadas, enquanto a gente tem as pessoas que estão ficando doentes estão morrendo. O general Heleno, um homem, né, velho, decrépito, ficou doente e no outro dia estava bem. Bolsonaro não está com mofo no pulmão, ele tem mofo no cérebro há muitos anos. Essa infecção no pulmão pode ser, na verdade, uma decorrência do tratamento. Né? Ele está tomando cloroquina tem uma série de problemas para quem toma. De repente, pode ser a cloroquina que vai fazer o serviço que o Congresso Nacional não fez ainda. É tirá-lo do poder. Inclusive, Sinara, você trouxe uma denúncia muito importante essa semana em relação a um edital da Fiocruz para compra de cloroquina. E tanto é que depois da denúncia que você fez, a Fiocruz acabou voltando atrás e cancelou esse edital. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse mofo do Bolsonaro. O mofo deu, né? O mofo, na verdade, pelo visto, começou no cérebro e teve metástase para o pulmão, né? A origem do mofo é o cérebro. Aí ele está se espalhando pelo resto do corpo e a gente não sabe o que é que pode acontecer no futuro. Agora, sobre a questão da cloroquina, Thalita, eu recebi a dica de um leitor que ele viu esse edital lá na Fiocruz, eu corri atrás e achei tudo muito estranho. Afinal, o Brasil tem um excesso de cloroquina já, o Exército está produzindo cloroquina, gastando dinheiro. Aliás, o TCU está investigando os gastos do Exército com a cloroquina. Aí veio lá aquela história de 3 toneladas de cloroquina sendo compradas pela Fiocruz. E aí, quando eu dei a matéria, eles cancelaram o edital. Só que eu ainda estou à espera de saber por que esse edital foi aberto e por quem esse edital foi aberto. Que a impressão que dá, você vê que uma semana atrás tinha uma matéria no Globo que eles encontraram um documento que dizia que eles iam comprar 3 toneladas de cloroquina via Ministério das Relações Exteriores. Aí aparece a mesma quantidade na Fiocruz. É a mesma cloroquina ou é outra? Então, me parece que alguém enfiou esse edital lá dentro, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Porque, inclusive, era um edital que já tinha a compra certa de um laboratório indiano, né? Então, é isso. O Exército está produzindo essa quantidade enorme de cloroquina, mas esse edital era destinado à compra de um laboratório indiano. Não faz sentido. São os insumos, né? São os insumos, porque no mundo, Thalita, só essa empresa e outra da Índia produzem os insumos para a cloroquina. Então, é meio um cartel da cloroquina que está lá. O que é muito estranho é que tem um calendário
nos Estados Unidos sobre a cloroquina, que começa assim. Primeiro, o Trump fala que a cloroquina é a cura. 2 dias depois, ele derruba um veto, um bloqueio que tinha da FDA para esta empresa da Índia eles tinham inspecionado 3 fábricas dessa empresa foram vetadas nos Estados Unidos. Então aí o Trump libera a empresa, entendeu? E aí o Brasil passa a querer comprar também dessa empresa. Eu acho que um bom jornalista investigativo, que não é o meu caso, eu não sou dessa área de investigação, poderia muito bem descobrir qual é a conexão dessa extrema-direita com essa empresa. O que eu sei é que essas empresas indianas fornecem os insumos para as grandes, tipo Bayer, Sanofi, que é a empresa que o Trump tem parte, adquire os insumos dessas empresas indianas para fazer os comprimidos, que eles, inclusive, doaram ao governo dos Estados Unidos. Sim. E, Leandro, sobre a hidroxicloroquina ainda, como a Sinara disse, o TCU pediu assim, explicações para o Exército, né, sobre essa produção. O Ministério Público Federal também está questionando o porquê do Exército não ter trabalhado para produzir, por exemplo, os analgésicos e os medicamentos para sedação dos pacientes graves da Covid, enquanto está produzindo a hidroxicloroquina, que já foi declarado como não eficiente para o tratamento dessa doença. Enquanto tudo isso acontece, Bolsonaro esteve hoje de manhã em Bagé, no Rio Grande do Sul, tem imagens já rodando pela internet, em que ali, cercado de pessoas, ele vai lá e mostra a caixinha do remédio. É enlouquecedor. Obviamente, essas coisas não acontecem porque ele é maluco. Acontece porque ele é esperto. Tem alguém ganhando muito dinheiro com essa história, Thalita. E tem alguém esperando ganhar dinheiro com essa história. Né? O Bolsonaro está pensando na reeleição dele e, assim, as indústrias que estão se movimentando na fabricação de insumos para a produção de cloroquina estão muito felizes com essa publicidade gratuita, digamos assim, feita pelo Bolsonaro em cima de evidências que não existem. Já saíram centenas de estudos mostrando que a cloroquina, na verdade, é muito perigosa para ser usada. Mas como ele fala e escreve permanentemente para idiotas, para imbecis, para pessoas completamente analfabetas do ponto de vista político, que são capazes de se aglomerar em torno de um homem doente, como fizeram lá no Piauí e como fizeram agora em Bagé. Essas pessoas, elas fazem parte desse agrupamento de cidadãos brasileiros e decidiram entregar a sua vida a um idiota e a um demente completo. Então, assim, essa discussão sobre cloroquina, ela não está sendo feita no campo da racionalidade. Ela está sendo feita no campo da esperteza, da malandragem. Esperteza e malandragem no campo político significa grana. Alguém está ganhando grana. História do presidente ficar apresentando caixa de cloroquina em eventos públicos e transmitindo isso em lives. Né? Um pouquinho de jornalismo, né, vai poder resolver isso. Na hora quando ele deixou uma história incrível, que era para escândalo nacional e que era para todos os jornais, como antigamente, tendo suítes hoje, descobrir essas perguntas que ele fez dessa madrugada para cá. Quem for esse edital? Quem bolou esse edital? Né? A Fiocruz não é um ambiente reacionário. A Fiocruz não é uma cidadela bolsonarista. Pelo contrário, a Fiocruz e seus dirigentes e as pessoas que trabalham estão na trincheira bolsonarista desde o primeiro momento. Então, não é uma coisa dos diretores da Fiocruz. Alguém enfiou isso lá, e quando a senhora publicou, eles rapidamente voltaram atrás, porque eles também não têm nenhum escrúpulo. Eles não têm escrúpulo de falsificar a assinatura do Sérgio Moro na demissão do Ministério da Justiça. Eles não têm. Eles mudaram a data da demissão do Baitão para tentar aliviar o problema com o noticiário da entrada
dos Estados Unidos. A gente não tem escrúpulo nenhum. Os fascistas não têm escrúpulo. Eles fazem as coisas claramente porque eles contam com a impunidade e com esse gado, essas pessoas horrorosas que seguem isso, esses idiotas completos, que estão qualquer coisa que vem de um governo comandado politicamente. Sinara, o que você achou da movimentação da agenda de Bolsonaro no Nordeste durante esses últimos dias? A gente viu ele no Piauí, na Bahia, hoje ele foi para o Rio Grande do Sul. Como que você enxerga essa movimentação dele no Nordeste especificamente? Ele está claramente tentando crescer lá dentro, né, Thalita? Mas eu acho que a direita e a extrema-direita têm um histórico de subestimar a capacidade do nordestino. Hoje o nordestino é o mais consciente do país. Então eles não vão ser enganados facilmente pelo bolsonarismo. Eu acho isso uma idiotice por parte deles, porque eles acham que mudando de Bolsa Família para Renda Brasil, eles serão capazes de conquistar os nordestinos. Eu duvido. Sim. Leandro, a gente conversou na semana passada sobre as contas do Twitter dos bolsonaristas que tinham sido suspensas pelo Alexandre de Moraes. E hoje a gente tem uma outra notícia em cima disso tudo, é que ele pediu também a suspensão das contas internacionais, né? Naquela época, na semana passada, você falou sobre ser, de fato, um golpe no bolsonarismo nesse momento. E agora eles deram esse jeitinho de pegar a conta no exterior e continuar publicando, mas agora Alexandre de Moraes também foi atrás dessas contas no exterior. Como que você viu essa movimentação? Me parece uma movimentação desesperada. Olha só, a única fratura, de fato, no bolsonarismo é essa ação do STF em relação aos produtores de fake news. Essa ação individual do Alexandre de Moraes muito por conta do ressentimento pessoal em relação à extrema-direita, que foi para cima dele, aquela Sarah Winter, esse Alan Rodrigues, né? Dos Santos. Alan dos Santos. Alan dos Santos na TVT, eu nunca quero, né, falar do homônimo, mas enfim, o Alan dos Santos, ele que agora fez um vídeo dizendo que saiu do Brasil, mas ele é tão mentiroso que parece que não saiu nada, acharam o ID do computador dele em algum lugar próximo ao Brasil, enfim. Mas essa gente, o único ponto fora da curva nessa luta contra o bolsonarismo é essa ação do STF. E essa ação é um taco no coração do bolsonarismo. Se ela continuar efetiva, ela vai ser mortal para o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo depende quase exclusivamente para manter o gado mobilizado desses grupos, dessas pessoas que se mobilizam nas redes para produzir fake news e para assassinar reputações. Preste atenção no que já era muita gente da esquerda e que agora tem como alvo potencial esse Felipe Neto, que está sendo atacado, né, violentamente, diariamente por fake news, ligando ele a crimes de pedofilia. Essas pessoas, no momento que o STF desarticulou esse esquema, eles tiveram que se reagrupar em algum lugar. Então foram buscar servidores fora do Brasil para terem suas coisas. Mas o STF tem poder também para solicitar ao Twitter e plataformas de rede social para fazer essa retirada. Não há relação transnacional nisso. Não é que eles têm que ser refugiados numa embaixada estrangeira e de lá eles podem fazer o que querem. Eles podem ser cancelados, para usar mais moderno, eles podem ser cancelados também em servidores fora do Brasil. E eu tenho certeza que se tem uma razão para esse mofo no pulmão do Bolsonaro, é o em relação à desarticulação da base de redes sociais, que é comandada pelo gabinete do ódio e pelo filho, Carluxo. Isso que está acontecendo. Sinara, você que é bem atuante nas redes sociais, você sentiu mudança no clima nas redes nas últimas semanas, nos últimos dias? Sim, a gente observou no Twitter, por exemplo, que é a rede favorita de muita gente, inclusive a minha, a gente reparou que eles não estão conseguindo levantar tantas tags
Já faz um tempinho, porque eles chegavam lá e criavam as tags, rapidamente as tags iam para o primeiro dos trend topics, que é a lista de assuntos mais comentados do Twitter, né? Então, eles não estão conseguindo levantar essas tags, e se percebe que isso dependia de fato dos robôs. O que me chama a atenção, Thalita e Leandro, é que eles estão assinando embaixo a culpa no cartório, né? Porque a partir do momento que o STF diz que o ex-ministro Weintraub e o Alan dos Santos são investigados por um esquema ilegal de fake news e de assassinato de reputações, e eles fogem para o exterior, eles assinam embaixo a culpa. Quem tinha dúvidas de que existe um esquema ilegal, não tem mais, né, gente? Por que eles foram? O Alan dos Santos disse que fugiu porque tem medo de ser assassinado. Isso é uma mentira. Ele tem medo de ser preso. Porque esse inquérito das fake news do STF está mostrando que essas pessoas são criminosas e quem defende elas tem bandido de estimação. Sinara, Leandro, uma última pergunta para vocês sobre a atuação desse campo progressista. O Leandro já ressaltou a importância da Sinara ter trazido essa denúncia durante essa semana, e agora a gente teve notícia ontem que Fernando Moraes anunciou o encerramento do Nocaute, que é um blog super importante também e que, bom, vai parar agora de produzir. Então, como que vocês têm visto a atuação desse campo progressista? Vamos, Leandro, Sinara, pode ser para a gente fechar? Pode. Esse campo progressista, dentro das mídias independentes, que usa a internet como plataforma, tem sido fundamental para se manter minimamente a racionalidade dentro do noticiário brasileiro. Há pouco tempo, a parte da esquerda brasileira estava encantada de novo com o Jornal Nacional, porque eles estavam batendo no Bolsonaro, mostrando as estupidezes do Bolsonaro, assim, mas assim, não se mobiliza para se encantar de fato com as pessoas, assim, como a Sinara mesmo, que mantém o site de guerrilha de informação, né, com poucos recursos, como o Nocaute, que se exauriu. Fernando Moraes, que é talvez o maior biógrafo brasileiro, o maior escritor de biografias, um puta de um profissional, né? Já vendeu uma moto, Harley Davidson, vendeu obras de arte para manter aquilo e não consegue manter. A gente continua muito desarticulado, embora tenhamos pessoas com muito talento, grandes jornalistas, grandes repórteres, a gente continua muito desarticulado dentro desse processo e não conseguimos nos autofinanciar. Esse é o nosso nó que a gente não conseguiu resolver ainda. Mas, mesmo assim, Thalita, a atuação de jornalistas independentes dentro das redes, dentro da internet, tem sido fundamental para a manutenção do Estado de Direito do Brasil, fundamental para a manutenção da democracia. Nós temos sido, de alguma forma, as aldeias gaulesas que têm segurado o avanço dos bárbaros sobre a sociedade brasileira. E vamos continuar assim, mesmo com os poucos recursos que temos. Sinara. Olha, Thalita, eu acho que tem dois lados essa história, tá? Infelizmente, você está me vendo daí? Tô, certinho. Aqui para mim aparecendo continuar. o Leandro ainda. Não, tudo certo. Bom, então, nós temos dois lados dessa história. Um lado é que, infelizmente, alguns de nós não estão conseguindo se manter e continuar o trabalho, né? Então, não é só o caso hoje do Conversa, o Nocaute. Hoje, a Georgia Pinheiro também vai anunciar que o Conversa Fiada deixa de ser atualizado. Então, nós temos duas baixas na comunicação de esquerda independente essa semana, seguidas, o Nocaute e o Conversa Fiada, que só continuará como TV Afiada no YouTube, tá? A Georgia ainda não anunciou, ela ficou de publicar um texto oficialmente, comunicando aos leitores que o Conversa Fiada não vai ser mais atualizado. Então, é uma tristeza isso. Por que isso acontece? Porque as pessoas do nosso campo ainda não entenderam que se eles não apoiarem algum desses sites que é o favorito deles,
a gente some, porque a gente criou um modelo que a gente depende do leitor, certo? Então, antigamente, as pessoas assinavam revista, assinavam jornal. Tem que substituir essa assinatura pela assinatura do site que você gosta. Mas tem o lado positivo também, tá? Olha só, a gente se firmou de uma tal forma que essa semana o principal furo, que foi o do Augusto Aras, foi dado no Brasil 247 pelo Proposições, certo? Todo mundo teve que correr atrás. Então a gente não pode também se desvalorizar e achar que a gente está no fim, porque eu acho que a gente conseguiu se firmar de uma maneira impressionante. Você sabe o que aconteceu comigo outro dia, Thalita e Leandro? Eu estava na Ceasa comprando laranja, e aí eu falei, essa laranja é de umbigo? Aí a moça falou, não, ela é. Sim, mas aqui a gente chama de laranja Bahia. Aí eu falei, lá na Bahia a gente chama de laranja de umbigo. Eu estava de máscara, e uma moça do lado, que também estava de máscara, olhou para mim e falou assim, você é Sinara Menezes? Aí eu falei, eu olhei para ela e falei assim, reconheci pela voz, eu te vejo sempre nos canais alternativos. Vê que loucura, né? Quando que a gente podia imaginar uma coisa dessas? Eu sou Esse otimista, retorno é sabe? legal Eu acho que as demais. pessoas. É uma questão de hábito e uma hora as pessoas vão se habituar a nos assinar. Esse dia vai chegar, tem um pé. Vamos aproveitar então para fazer propaganda para as pessoas assinarem. Eu sei que tem live sem frescura, voadora do Leandro na segunda-feira. Fala um pouquinho, depois a Sinara também fala um pouquinho sobre as participações dela. Na segunda-feira, Fala, da voadora, minha live sem frescura, às 18 horas, eu vou bater um papo com o Jones Manuel, que é um historiador de Pernambuco, um militante comunista, um comunicador popular, um sujeito formidável, inteligentíssimo, e que voltou a falar de uma forma muito franca sobre marxismo-leninismo, sobre comunismo, sobre violência revolucionária, sobre, enfim, sobre todos esses temas que foram um pouco interditados nos últimos anos, depois da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, os movimentos neoliberais. E junto com o Jones, tem uma galera muito jovem que está voltando a falar de marxismo, que está voltando a falar de comunismo, que está voltando a falar da debacle do capitalismo, que a pandemia está mostrando, né, está mostrando como o capitalismo é muito vulnerável, né, ao vírus, por exemplo. E que a solução, a solução desse embate identitarista, por exemplo, passa muito mais por uma solução em torno do socialismo, em torno do comunismo, em torno de iniciativas do coletivo para a sociedade. Então, é sobre isso que eu vou conversar na segunda-feira, às 8 horas, no meu YouTube, no Facebook, com Jones Manuel. Eu acompanho o Jones nas redes, estou curiosíssima, vou acompanhar a live sim. E para você encontrar a live do Leandro, coloca Leandro Fortes Oficial, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sinara, além do Socialista Morena, que as pessoas, é claro, podem entrar, contribuir e acompanhar, isso. Você também faz lives, né? Isso. O Socialista Morena tem uma seção Apoie, para quem quiser assinar, tá? E www.socialistamorena.com.br/apoie. E eu estou fazendo uma sinergia com a revista Fórum, sabe, Thalita? A partir da segunda-feira, eu vou apresentar o Jornal da Noite da Fórum, às 18 horas, no canal de YouTube da Fórum. E na sexta é sempre um programinha cultural, Papo Cabeça, que hoje vai ter Nina Lemos, ainda no horário antigo, que é 20 horas, mas a partir da semana que vem é 18 horas.